E aí, gente, Enem Science aqui. Esse episódio 96 do Enem Science Podcast. A gente tá na parte 3 do Matemática Estética Filosófica, né? Associada àquele livro do Fernando Zalamea, que tenta unificar a matemática do ponto de vista geral em achar questões unificáveis, né? Coisas associadas a diversos temas para unificar em várias questões, né? Em vários teoremas, etc. Especialmente na topologia, é, cohomologia, coisas do tipo, né? O que eu tô tentando fazer nessas aulas é tentar dar um apanhado geral em relação a como essa unificação funciona. Eu falei de entropia nas últimas duas aulas, principalmente em alguns teoremas, que eu creio que também tem valor filosófico em vários aspectos. Hoje a gente vai falar primeiro sobre primos e depois sobre algumas formas de entropia que eu não falei na última aula, né? Mais para física, né? Então, eu creio que esse seja o objetivo do livro, né? Tentar pegar um apanhado geral associado a diversos temas e unificar. Embora eu tô fazendo de forma diferente, né? Então, a primeira forma de primos que eu vou falar hoje vai ser o de Mersenne. Então, é chamado de Mersenne primes. Ou primos de Mersenne, né? Basicamente, os números primos de Mersenne, eles são dados por MP. P de primos é igual a 2 elevado a P, em que P é um número primo, menos 1. Então, P é primo. Só esse 1 que ficou horrível. Menos 1. Como que a gente faz na prática, né? É muito simples. Vamos pegar, por exemplo, 2 elevado a 5. Fazer isso menos 1. E é igual. Era para ser 32, vira 31. E aqui é nada mais do que 2 vezes 2. Então, isso que é elevado, né? E agora, 2 elevado a 11 menos 1, que vai ser igual a 2047. Seria 2048, né? Então, são números primos de Mersenne, né? Então, 2047. Porque tem essa propriedade, né? E 2 elevado a 21, por exemplo. Tem mais do que isso, obviamente. Menos 1, que vai ser 2000. Vai ser, na verdade, todo esse número aqui, na verdade. Vai ser 2 milhões na prática, né? É. Que era para ser 50, no final 152 e fica 51. Então, esses daqui são números primos que seguem essa regra, né? Então, os primos de Mersenne, eles seguem a noção de que você pode calcular eles com 2 elevado ao número primo menos 1. Então, tem uma lista de números primos com essa categoria, né? Outro número de primo conhecido, né? Tem até uma prova num artigo em francês que é a Sophie Germain escreveu uma carta por Gauss, né? Porque a Germain, ela é uma mulher, né? Que ela meio que escrevia por um pseudônimo de um moleque que tinha saído da escola na época, na universidade, parece, que era chamado Leblanc, né? Então ela se chamava de Monsieur Leblanc. A mesma Leblanc do League of Legends, né? De certa forma, pelo menos na pronúncia. E basicamente ela escreveu para ele várias questões, até de números primos também. E os números primos de Germain, basicamente, vou pôr aqui, Germain é basicamente Q igual a 2P mais 1. Ou seja, em que P é um número primo, né? Então P é um número primo também. Ou seja, 2 vezes o número primo mais 1 você consegue gerar diversos números primos. Que fica números primos de Germain. Então, exemplos, né? Tem 2 vezes 5 vai dar 10. Mais 1, né? Vai ser igual a 11. Outro com 15. 2 vezes 15. 2P, né? Mais 1 é igual a 31. E 2 vezes 17.
mais 1 é igual a 35 e assim vai. Então, uma lista de números primos que são considerados números primos de Germain. Você também tem os primos de Fermat. Não, vamos primeiro por Wilson. Números primos de Wilson, depois de Fermat. Então, agora, números primos de Wilson. Então, a gente já viu, até o momento, números primos de Mersenne, Germain. Agora os números de Wilson. E basicamente vai ser número primo, 1 e número primo menos 1. Fatorial vai ser congruente a menos 1 mod p ao quadrado, que vai ser o mesmo número primo. O que significa? Que o mod é o resto, né? Então, por exemplo, vamos supor que seja 10 dividido por 5. Vai dar 2. Vezes 5 dá 10. O resto é zero. Esse resto é o que o mod diz. Então, tá dizendo que tem uma congruência entre p menos 1 fatorial dividido por p. Já vou dar um exemplo. Que vai ser congruente a menos 1 dividido por esse mesmo número ao quadrado. Então, a equação que você pode usar para isso, peguei do Wolfram, é p menos 1 fatorial mais 1 dividido por p ao quadrado. Então, vamos supor que fosse 5 menos 1, só substituindo ali, fatorial, que vai dar 4, menos 1 mod 5 ao quadrado, que é 25. Por essa equação aqui, vai ficar, na prática, né? Eu vou pôr em vermelho. Então, substituindo dessa forma, vai ser 4 fatorial mais 1, que é só, nesse caso vai dar 24 mais 1, né? Que vai dar 25. Então, basicamente é isso. Opa, é 24 mais 1. Só que eu já vou pôr 25, né? Não faz sentido. Na verdade, acho que eu coloquei um ali. Isso, 4 mais 1 vai dar 25. Isso dividido por p ao quadrado, que vai ser 5 ao quadrado, que vai ser 25, né? Então isso significa que esse é congruente, né? No caso, com p igual a 5, o 1 segue como verdadeiro, né? Então essa é a lógica, né? Então, basicamente é isso. Agora, a gente vai continuar aqui pro que é chamado de primos de Fermat. Esse aqui é o de Wilson, esse aqui é o de Mersenne, Germain, Wilson e agora o de Wifrit. Esse aqui é o quarto. Então, números primos de Wifrit. Não sei se é assim que pronuncia. Tudo isso aqui também tem a ver com a filosofia de infinito e números primos, né? Então, eu creio que tem como você falar disso aqui do ponto de vista filosófico, que é a intenção também do autor. Embora não cite essa questão especificamente. Então, o diferente é basicamente 2 elevado a p menos 1, sendo número primo, se não me engano, ímpar. E vai ser 1 mod p ao quadrado também. Só que diferente do outro, você vê que não tem fatorial, enfim, é diferente a parte da esquerda. E também é positivo o valor aqui. Existem alguns infinite primes, por exemplo, o número 1, número 1093, número 3279, que você pode gerar dessa forma, né? 3.511, 3.511 e etc, né? Então tem como você computacionalmente, eu já fiz no canal os vídeos sobre programação, como calcular números primos de Mersenne, Germain, etc. Você pode gerar algoritmos para gerar uma progressão de números de Wilson, números de Wieferit, etc. Agora a gente vai para números primordiais. Então, é,
só ajustar aqui. Então a gente vai para agora a parte 5, né? É os números primos primordiais ou fatoriais, né? Primordiais. Não sei exatamente por que desse nome, né? Deixa eu pegar aqui. Então, basicamente, esse vai ser, usando um fatorial, né? Vai ser n fatorial. N pode ser é um número, né? Mais um. Tem que ser o meu primo. Eu vou pôr P, né? Não, eu acho que vou P fatorial mais fácil. Mais um. Você pode gerar dessa forma. Mas acho que o P ficou esquisito. N fatorial mais um. E também tem com, essa proposição significa E, N fatorial menos um. Então você pode gerar números primos dessa forma, né? Por exemplo, pera aí, 4 fatorial menos um é igual a 23. Ou 7 fatorial menos um é igual a 5.039. Tem também, por exemplo, 3 fatorial menos um que é igual a 5. Uma coisa, o fatorial, por exemplo, 3 fatorial, ele é, por exemplo, 3 começando com 3 vezes 2 vezes um que é igual a 6. Então, o fatorial você não faz um número vezes o outro, como elevado, né? Se fosse 3 elevado a 3 seria 3 vezes 3 vezes 3. No fatorial, basicamente, você faz uma progressão reversa, né? Do número que você quer fazer pegar o fatorial. Se fosse, por exemplo, o 5, né? Seria igual a 5 vezes 4, 3, 2 e um. E assim por diante. Então, 4 fatorial vai dar 24, né? Menos um, 23. E assim sucessivamente. Então, é assim que é o fatorial, né? Que é aplicado aqui também. Então, tive o número de primos de Mersenne, Germain, Wilson e Ferit. E é isso. Pode tirar print que quiser. E agora, para terminar essa parte de números primos, né? Eu vou falar dos números primos de Fermat. Eu vou apagar essa aqui primeiro. Então, agora os números primos de Fermat. Depois eu vou dar um adendo, né? Em relação a números reais e hiperreais. Então, números primos de Fermat. É o 5 já? Não, já é o 6. Então, eu vou pôr aqui Fermat Primes. Ele vai ser Fn, será o número primo que você vai escolher. Na verdade, o número que você vai escolher, na verdade. Nesse caso, vai ser 2 elevado a 2, daqui nunca vai mudar, por n que muda. Vamos supor que n seja igual a 5, por exemplo. Então, n é igual a 5. Isso significa que vai ser 2 elevado a 2 elevado a 5, que vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 32. Esqueci o mais um. Pera, deixa eu ajustar de novo. 2 elevado a 2 elevado a 5 mais um. Agora sim. Isso vai ser igual a 2 elevado a 32 mais um, que
que vai ser igual a um número bem grande, né? 4.9497.295. Esse número inteiro aqui. Então, qual que é o ponto, né? É, todos esses números primos tem a questão de você pode gerar infinitude deles, né? Você pode gerar, por exemplo, números infinitos de Germain, Wilson. Pode ser que não em algum momento, né? Então você tem que provar a priori, né? É, se em relação à infinitude nesses números primos, eles progridem dessa forma de infinito, né? Algo que eu quero citar também, em outra cor, é o que é chamado de Teorema de Cantor, né? O Teorema de Cantor, então, Teorema de Cantor, ele diz que você tem um set, e tem a ver com esse tema também, de certa forma. Então você tem um conjunto, ou set, eu aprendi inglês, né? Então eu não falo conjunto. Pra mim é abominável falar conjunto. É menor do que uma proposição, tá? Que o que é chamado de power set. Se você ler qualquer livro em teoria dos conjuntos, você vai ver isso aqui. É menor que o power set. O power set na teoria dos conjuntos é o set de todos os sets. O set de todos os sets. Qual que é o ponto aqui? É, novamente, a gente tem uma relação de infinitude, né? Então, a proposta do teorema é que um set em si ele é menor que o set de todos os sets. Essa é a noção do teorema de Cantor. O que é um set? O set é uma caixa, né? É uma caixa que pode ter certos atributos, né? Então, um exemplo. Vamos supor que eu falo de set de todos os números naturais. Então, eu ponho outra cor aqui. Então, eu tenho um set x em que eu quero representar esse set tendo n elementos. E vamos supor que eu coloco um x maior para o set que contém nx, né? Ionésimo x são contidos em x, que é o set que eu quero falar. E vamos supor que os números naturais em si, x está dentro dos números naturais. O que eu quero dizer é que esse set é uma caixa que contém os números naturais. Esse é o ponto, né? Pode ser uma caixa associada, um conjunto, né? Associado a números reais. Então, vamos supor que eu tenho outra opção em que x esteja dentro dos números reais. Então, o set dos números reais. Então, é uma caixa, é um conjunto, né? Aqui ele não expressa qual tipo de set é, mas que, é, no geral, um set, não importa qual tipo de set, não importa se seja um set de números reais, de números irracionais, né? No caso, x estaria dentro dos números irracionais. A questão é que o set, ele, obrigatoriamente, ele é menor do que o set de todos os sets. Por uma razão óbvia, né? Então, isso cria uma hierarquia em relação à infinitude, né? Então, basicamente, é isso, né? Que um set vai ser menor que o set de todos os sets. Seja qual tipo de propriedade desse set tem, né? Além de set, a gente pode ir para a teoria dos grupos, né? Em que você agrupa propriedades que um tipo de set pode ter em alguns momentos, né? Então pode ser algo associado à física, um grupo simétrico associado a transformações da relatividade, né? Como do grupo de Lorentz, ou o grupo de Poincaré também, que é associado a isso. Enfim, o grande ponto é que o teorema de Cantor, ele, de certa forma, tem a ver também com essa relação de infinitude. Que a gente tem, por exemplo, eu posso falar de um set de todos os números primos, né? E o set de todos os sets associados a esse set específico. Então, esse é o ponto, né? O set de todos os subsets, ele é estritamente maior que a cardinalidade de um set isolado, né? Por razões óbvias, né? Então,
E mesmo que seja finito, né? Mesmo que isso daqui seja finito, a mesma regra segue. Que você pode dizer que o set, por exemplo, x, ele vai de 0 até 2 elevado a alguma coisa, até a n, por exemplo. Então vamos supor que o meu set, a caixa que eu quero falar sobre objetos matemáticos, ela, no caso x, ele está dentro dos números naturais, vamos supor. Só que não é infinito. Então, no caso, x não é infinito, né? Não é um set finito, ele é um set finito. Um anel também, que também tem a ver com isso, que é o ring, né? Também você pode fazer um anel que tem os números naturais, né? É, pegar a anotação correta para anel. Você pode fazer um set, um anel, né? Sobre números reais, sobre números racionais. Enfim, é assim no caso, né? Por exemplo, o anel dos números inteiros é dado por z, por exemplo. Esse z é esquisito. Dos números inteiros, no caso, né? No caso, você pode dizer quais operações você tem dentro desse anel, por exemplo. Pode ter dentro desse anel adição, multiplicação, divisão. Você pode pôr o que tipo de coisa pode acontecer nesse anel. Ou num set também, enfim. Pode ser um set. Pode ter matrizes, né? Enfim. Um anel que contém matrizes. O grande ponto é que, para todo esse contexto de anéis, os sets, você tem o teorema de Cantor valendo, né? Que o set é sempre menor do que o set de todos os sets. Que é chamado de power set. Ok. Agora, a gente vai pra uma parte um pouco mais. Não tão tryhard assim, mas é mais pra física, né? Então agora, a gente vai um pouco de física. Então eu vou apagar essas partes aqui. E a gente vai pra física. Então agora a gente vai pra física, né? Pra entropia, né? Então eu falei sobre números primos. Então, criando outro vídeo. Eu comecei mais com relação à teoria dos números. A gente vai agora pra outra questão. É sobre entropia. Então a gente vai de novo falar sobre entropia. Só que é tipo de entropia que a gente vai falar agora. É em outro contexto, né? Deixa eu só apagar aqui. Ok. Então, isso que é chamado, né, de Bekenstein-Hawking Bound. Então tem a ver com um cara chamado Bekenstein e o Hawking, né, que é o Stephen Hawking. E é associado a buracos negros, né? Então você vai ter que essa entropia S de Bekenstein-Hawking, ela é dada por. Então é uma entropia associada a buracos negros, né? A constante de Boltzmann, que é KB, é a velocidade da luz elevada ao cubo, a área de horizonte de evento do buraco negro. Então você tem a zona de horizonte do buraco negro, você tem essa região aqui e basicamente a zona de horizonte nessa região ela é dada por essa área. E isso dividido por. Essa aqui é a equação padrão, tá? Depois eu vou mostrar do artigo original. 4 pela constante de Planck e a constante gravitacional de Newton. Então vamos por partes aqui. Essa aqui é a área do que é chamado de Event Horizon, né? Ou zona de horizonte. Constante de Boltzmann de gases, do ponto de vista termodinâmico. Velocidade da luz. Constante de Planck. E constante gravitacional de Newton. Essa é a equação padrão, né? E da área, a equação padrão também é 16 π constante gravitacional ao quadrado, massa dividido pela velocidade da luz elevado a 4. Então, essa noção, essa é a área em si, né? Então, você tem uma zona de horizonte, você quer entender do ponto de vista até quantizado, né?
essa questão no buraco negro. Agora eu vou pegar do próprio artigo que está na descrição, chamado Black Holes em Entropy, do Bekenstein. Então, o nome dele, quem assistiu One Piece, né? Fica com D no artigo, né? De Bekenstein. Pra quem assistiu One Piece entendeu, né? A referência. Ou até The Walking Dead, tem um do Dwight. No artigo original, a entropia se dá por, primeiro, uma equação chamada Mir, que é igual a área por 16π e a raiz quadrada disso, que é a elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada. Aí você tem a relação de energia, que é ED no artigo original, que vai ser a soma da área eu tenho que pôr, dividido por 16π elevado ao quadrado, que vai ser igual à soma dessa equação que a gente tá aqui em cima, da área dividido por 16π pela raiz quadrada disso. Então, a equação de cima ao quadrado e a raiz quadrada disso. Então, essa é a noção de energia usando a área desse sistema, né? É o que é chamado de energia de vários buracos negros degradados. Então, e aí, a parte mais prática, né? Para ficar mais simples, né? A equação, ela fica a entropia desse sistema, desse buraco negro, né? Vai ser a entropia de cima mais outra forma de entropia. Vai ser maior ou igual a 1 sobre 2 log 2. É uma relação de massa e algumas constantes. E o que importa é isso aqui, né? Que vai ser 1 sobre 2 π log 2 pelo diferencial de 1000 dividido por t, em que daqui vai ser esse 1000 e t, a divisão é a quantidade de calor por temperatura. Então vou colocar Q de calor por temperatura, essa relação, né? Essa diferencial, né? Então no fim ela é maior que 1 sobre 2 π log 2 da relação de temperatura aí. Então é uma forma de entropia aplicada diretamente para buracos negros, usando a constante de Planck como base, né? Então você quer pegar, por exemplo, seções, né? Do ponto de vista da geometria euclidiana de buraco negro, seções quantizadas desse buraco negro e calcular a entropia dele. Essa imagem é ilustrativa e horrível, tá? Mas enfim. Então, a entropia aplicada para buracos negros, né? Que é a entropia de Bekenstein e Hawking, né? No Scholarpedia, vou deixar na descrição, também tem um artigo muito bom explicando isso com mais detalhes, né? Quem quiser ler, mas essas equações do próprio artigo do original. É... Lembrando que tem a ver com radiação de Hawking, né? Que é energia que em forma de radiação que o próprio buraco negro expele, né? Então também tem a ver. Tem a ver também com o paradoxo da informação no buraco negro, que eu não vou falar aqui, mas eu já falei na primeira aula. Então agora a gente vai para a entropia de Sinai, perdão, de Kolmogorov e Sinai. Então só vou pôr entropia Kolmogorov. Só vou pôr Kolmogorov e Sinai, porque Kolmogorov, Kolmogorov e Sinai. É o mesmo Kolmogorov da complexidade de Kolmogorov. Sinai. Então, e ele usou também expoente de Lyapunov, né? Que é interessante. Que basicamente é para você usar para ver se delimitar se um sistema é caótico ou não. Expoente de Lyapunov.
muito aplicada para economia, né? E ferra os keynesianos esse expoente de Lyapunov, hein? Na teoria da probabilidade. Vamos supor que eu escrevi certo. Eu vou ter que escrever de novo, né? Eu tô com o mouse aqui. Lyapunov. Tudo russo, né? O Sinai não lembra se é russo, mas a maioria dos caras é russo aqui. Então, como que vai se dar essa entropia? Ela vai ser H 1000 de T, em que você vai ter o supremo, o supremo de uma função, diferente do ínfimo, né? Tem o supremo e o ínfimo, em que a lógica é que basicamente, do ponto de vista computacional, supremo é o menor necessário, a menor quantidade necessária para você operar a equação. O ínfimo ele vai além disso. É o máximo que você vai operar numa equação, né? Então, essa é a lógica do supremo e do ínfimo, né? Então, o supremo de A, eu vou pagar essa parte aqui de baixo. Então, o supremo pelo limite, opa, n vai ao infinito, de uma função de normalização 1 sobre n, h. Aí você tem que chamado, depois vai ficar mais claro que eu vou citar, essa daqui é a equação, assim, genérica, tá? Você acha facilmente na internet. Depois eu vou citar a equação do próprio artigo do Kolmogorov e do Sinai. Na verdade é do Sinai. E basicamente vai ser a distribuição conjunta, que é esse V gigante, e sendo igual a zero, n menos 1, vezes que você roda isso, de t menos t minúsculo de A. Em que se A é uma, eu vou colocar em outra cor, é uma partição finita de fase de espaço. Então, é uma partição finita de fase de espaço. Então, o que é isso, né? O que é partição? Vai ficar mais claro na próxima. É basicamente uma relação de você ter você misturar, você juntar essa partição ao longo do tempo de trajetórias ao longo de elementos A, né? Você tem N elementos A em que você quer fazer uma relação de trajetória deles, de partição nesse contexto, né? E o supremo é o supremo de todas as partições possíveis, né? No artigo original, que eu vou fazer aqui em outra cor, que tá na descrição, que é o Metric Entropy of Dynamical System, né? E é interessante porque ele usa expoente de Lyapunov e Lyapunov, os, o, os expoentes de Lyapunov eles são muito aplicados para séries temporais, por exemplo, para entender a diferença de divergência entre séries temporais. Por exemplo, ou funções de probabilidade. Então você tem HT, mesma coisa, só que se no artigo original. E aí você tem o limite de n indo até o infinito da soma de i até n elementos. Aí você vai ter 1000, em que vai ser a distribuição de partição. Então a mesma coisa que a gente está vendo aqui, ó, eu vou colocar agora em verde de certa forma. Isso aqui é para ficar mais simples. No artigo original ele se dá dessa forma. T menos 1, aí você tem C e 1, aí você tem a partição de junção de elementos, né? Esse símbolo significa junção. Intersecção, na verdade. Interseção, né? Então, por exemplo. Essa interseção é dada por esse símbolo. E aí, você vai continuar aqui essa distribuição de partição ao longo do tempo, até n. Isso pelo logaritmo, continua a equação de 1000. E novamente,
que a gente viu anteriormente. Então, basicamente é isso. É uma representação do próprio artigo e a equação genérica, né? Então, isso aqui é a versão genérica, essa aqui é a original, né? É tipo você ver, por exemplo, E igual a mc ao quadrado de Einstein e ver na equação original, que era diferente. Enfim. Aí tem duas definições que ele coloca nesse artigo, o Sinai, né? Esse que se, ele basicamente é a segunda definição. Vou começar ao contrário, né? Esse que se, ele é basicamente uma partição de gerador, que tem a ver com teoria dos grupos também. Então, esse que se é um gerador de partição. Para parâmetros m, um m esquisito, 1000 e t. Em que t tá aqui, né? Por exemplo. 1000 tá aqui, por exemplo. Então são variáveis que você vai usar. E você tem a definição também, que eu vou deixar bem pequenininho aqui. É uma cor viva, né? Você vai ter a definição, né? Né? Que é H de T, entropia, vai ser igual a o supremo de que se. Eu sei que aqui tá com A, né? Na equação genérica, original, né? Perdão, a equação genérica daqui é original. O supremo de H. Oh, merda. Eu vou fazer de novo, pra ficar mais simples. Supremo de H. A variável T que se. No fim, é uma forma de entropia em sistemas dinâmicos. Então, vamos lá. Pela ordem. Lembra do expoente da entropia de Shannon? Como que é a entropia do Shannon? Vou fazer aqui bem pequenininho. A entropia de Shannon é menos a soma PI log PI. Aqui eu vejo logaritmo, né? Então eu vou colocar em outra cor eu vou juntar tudo. Então você viu aqui o logaritmo. E você viu o logaritmo aqui, certo? Então aqui é o limite associado à soma, que a gente também vê aqui. Só que agora num formato diferente, com uma distribuição de partição. Então aqui é a primeira parte, se eu colocar aqui a parte um e a parte 2 é essa parte que está com 1000 aqui. Então essa é a parte 2. Então você tem a parte um e 2 logaritmo, que é no logaritmo diz aqui. Então é a mesma coisa, é a entropia de Shannon, só que de uma forma diferente. Uma distribuição de partições. É aplicada para um sistema mais dinâmico. Até usando o expoente de Lyapunov. Então, em si, esse algoritmo de Kolmogorov-Szinai, ele é basicamente a entropia de Shannon de uma forma diferente. Então você vê, como eu já disse, né? As duas partes funcionam da mesma forma, tem um limite aqui associado a esse sistema, né? A n, né? Que vai ser o parâmetro aqui em cada partição. Mas basicamente essa é a lógica, né? É uma forma de entropia virada em Shannon, só que para um sistema mais dinâmico, que é aplicável para física e vários temas associados a isso. Quem quiser tirar um print, pode tirar. Agora eu vou apagar essa parte da entropia de Bernstein-Bound, perdão, Bernstein-Hawk, e eu vou para a entropia de Gromov, né? Gromov, que é um russo, né? Bem conhecido na parte de topologia. Os artigos dele são bem difíceis, né? Para mim, pelo menos no momento. Que Deus possa me dar conhecimento para entender mais. Mas a entropia de Gromov, ela usa propriedades topológicas, né? Então vamos lá. Eu vou deixar o artigo na descrição. Tem a versão mais fácil do artigo dele. Teve outra que nem me aventurei a ler porque é mais difícil. Mas essa é a versão original dessa forma de entropia associada à topologia, né? Esse nome desse artigo é Entropia, Homologia e Geometria Semialgébrica, né? Tá na descrição. Acho que é de 2003 ou 2002. Então você tem esse HE
de f, que f vai ser um mapeamento, se não me engano, não, tô fugindo com o gradiente de f, que vai ser o limite também do supremo, uma função aí que o espectro dele é menor que o ínfimo, obviamente, de k, que é uma computação no fim, né, de k até o infinito. Você tem a função de normalização, que nem, que nem aqui, ó, você também tem a função de normalização dessa equação, que é 1 sobre n. Aqui está como 1 sobre k, é a mesma coisa. Pelo logaritmo de k pi e, que eu já vou explicar o que é, e f elevado a k. Esse k pi e, ele é o que é chamado de e-cubes. Então, do ponto de vista topológico, você está fazendo uma relação de entropia topológica que usa cubos como base, né? Que usa estruturas geométricas como base. E você tem a função h de f como limite do mapa f, de igual até zero. Poderia ser k também. Então você tem um mapeamento f de uma função que aqui está no contexto geométrico topológico, em que f é um subset de um espaço métrico, que é chamado metric, como é? Measure theory, de um espaço métrico compacto. Então, desse ponto de vista, o ponto é gerar uma estrutura topológica que tem propriedades de você calcular a entropia desse sistema. Só que de outra forma, de uma forma mais geométrica, visual talvez. Então é uma entropia com aspecto topológico usando cubos, né? Órbitas, né, no prático. Então é a entropia de Gromov. Tem outra entropia também que eu peguei aqui. É, tem alguns artigos associados a isso, né? Que é um artigo no MIDP, que é um jornal acadêmico. Eu acho que, se não me engano, não é open source, mas ele é conhecido. E um artigo do Grothendieck, Alexandre Grothendieck, chamado La Théorie de Fredholm. Também tem a ver com isso, né? E que você vai ter a soma. Eu peguei na internet isso daqui. N maior ou igual a zero. Pega o trace, porque isso aqui é aplicado na computação, na física quântica, né? Então você pega o trace, os elementos de eigenvalores na diagonal, de um delta maiúsculo elevado a n, fr, de quê? Em que esse delta n é basicamente o que é chamado de skew tensor. É um tensor de um tipo específico no Hilbert space. É, aí você vai para de produtos tensoriais, etc. Não vou entrar nisso, mas é um tipo específico de tensor associado ao Grothendieck. Eu, por exemplo, eu li esse paper antes de fazer esse vídeo, La Théorie de Fredholm, do Grothendieck. Em várias partes é bem difícil de entender, porque realmente é um tema mais complexo, né? Então, eu estudei topologia, teoria dos grupos, etc. Vários temas associados a isso, mas é um negócio de outro nível que eu não sou capaz de entender totalmente, né? Então, mas essa é uma forma de entropia usando algumas questões do Grothendieck num paper específico, né? Que está também num paper que eu vou deixar na descrição, né? Que é um paper chamado Infinite Dimensional Quantum Entropy, né? The Unified Entropy Case. Então, nesse artigo está algo assim, nesse sentido aqui. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar os papers na descrição. E, no geral, o objetivo dessa série, né, foi tentar mostrar diversos contextos, áreas da matemática, que essencialmente estão unificadas, associadas a aplicações da matemática na matemática aplicada, na ciência da computação, que tem aplicações práticas na nossa vida.
querendo ou não, avanços na teoria dos números, em números primos, mesmo na função zeta, etc. Todas essas coisas, elas são importantes para a gente entender melhor como essas coisas funcionam. E, eventualmente, ter melhorias na criptografia. Por exemplo, a função zeta de Riemann, ela tem aplicações na criptografia. Por quê? Porque, basicamente, a RSA, por exemplo, se baseia na dificuldade de fatorar números primos. É a principal forma criptográfica da internet. Em softwares, etc., hardware. E o grande ponto é que, para você quebrar a RSA, você tem que fatorar números primos grandes, decompor eles, e é muito difícil você fazer isso rápido. Porque quando você vai criar o algoritmo da RSA, você coloca os números primos ali, você pode gerar randomicamente, no ato de você criar o algoritmo. Então, para quem já programou aí a RSA, então, esse é o grande ponto, você não consegue decompor ela sozinho. Demora muito. Então tem a questão de algoritmo de Shor, para tentar, eu vou até colocar aqui, vou deixar na descrição também, o algoritmo de Shor associado a fatorar números primos usando computação quântica. Teoricamente, né, tem o algoritmo de Grover, que no caso é para fatorar, perdão, é para você achar colisões entre hashes, né, entre bancos de dados de hashes. O algoritmo de Simon, que é associado à computação quântica. A superioridade, né, da computação quântica em alguns contextos. Não todos, mas o grande ponto é que todos esses algoritmos, tem o do Deutsch-Vazirani também, tá nesse contexto, e etc. Tudo isso tem a ver com coisas que são difíceis de resolver. Então, por exemplo, o algoritmo de Shor na computação quântica ele não está longe de números primos, porque é literalmente o algoritmo focado em resolver números primos usando uma forma de computação diferente, que é o spin de partículas, fótons, elétrons, etc. Depende do tipo de computador quântico que você está falando. Ou de supercondução com fótons, no caso. Enfim. Mas o grande ponto é que tudo isso daqui está conectado, né? Está conectado. Tudo isso daqui, obviamente, por exemplo, a única entropia associada à computação quântica, que é a entropia do desse paper aí, associado a algumas versões de algumas questões do Grothendieck, mas o grande ponto é que você tem, por exemplo, o Grothendieck ele falava de topologia, cohomologia, etc. Vários termos de alta matemática extremamente diferentes. Como alguém acharia que teria aplicação na física ou na computação, no caso computação quântica? Então, às vezes as coisas que a gente acha que não tem nenhuma aplicação na matemática, não tem a relação real com matemática aplicada. Pelo contrário, é a questão do livro do Zalameia. Que, na verdade, a matemática pura, eu não estou dizendo que isso é verdade, é uma área da matemática aplicada. Então, a matemática pura, ela serve para nós de instrumento, eventualmente, para matemática aplicada, como a teoria dos números, no caso da criptografia, teoria da informação, etc. A parte binária, eu acho que entra também a teoria dos números, né? Também entra em lógica, parte de bula e tal. Então, todas essas áreas que aparentemente não estão conectadas, a física, a biologia, a química, questões computacionais, porque quando a gente está falando sobre o algoritmo de Simon, a gente está falando sobre, por exemplo, a relação da prioridade computacional, acho que é Daniel Simon, se não me engano, prioridade computacional, em vários contextos da quântica, né? Em alguns contextos não é. Então, tem chamado, por exemplo, do ponto de vista de classe de complexidade computacional, você tem chamado QB-QP, que é associado à computação quântica, que é NP, P, ZPP, tem outro também. Esse daqui é associado à computação quântica. Aqui são algoritmos que você sabe que existem soluções rápidas, mas em velocidade polinomial e você não encontrou eles. A classe P é algoritmos que você consegue rodar em velocidade polinomial, como por exemplo o Bubble Sort. Opa, Bubble Sort, que é o algoritmo específico. Enfim, o grande ponto, esse aqui é sobre computadores probabilísticos, né? Que é outra questão da teoria da complexidade. O grande ponto é que, por exemplo, até em inteligência artificial, etc., você não consegue resolver todos os problemas da NP-complete. Nem com a quântica. Então, às vezes, a computação clássica é melhor que você usar IA ou usar computação
quântica ou neuromórfica, etc. Embora, obviamente, inteligência artificial lá tá rodando na computação clássica, aí quando eu falei, tô falando de, tipo, um algoritmo diferente associado a resolver problemas NP-complete. Então, você não resolve todos os problemas NP-complete apenas com IA. Enfim, também tem quantum machine learning, que você mistura computação quântica com IA, que basicamente vai acelerar o processo, né? Tem um algoritmo que eu também vou citar na descrição, que é o Support Vector Machines. E a Maria Schud, que falou sobre o que é SVM, né? Que é Quantum Support Vector Machines. O Support Vector Machines é basicamente tu achar hiperplanos. Então, você tem aqui, você tem que achar hiperplanos entre grupos de dados. Então, tu tem que classificar dados de forma diferente. Então, você tem um hiperplano entre dados, por exemplo, X aqui e Y aqui. Vamos supor que fosse fotos de gatos e cachorros. Então, você cria o hiperplano entre ambos. Eu fiz desenho errado, mas enfim. É o hiperplano entre ambos, Support Vector Machines. Você tem a versão quântica desse algoritmo de classificação em Machine Learning, associado ao Vapnik, que eu vou deixar na descrição a paper dele também. Você tem questões, por exemplo, como em inteligência artificial, que é associada ao que é chamado de No Free Lunch Theorem. Também vou deixar na descrição. No Free Lunch Theorem. Também vou deixar o paper original, que eu li há algum tempo atrás, não sei quantos anos. É um teorema que diz que, do ponto de vista de hardware e software, tem problemas computacionais com IA, Machine Learning, que você sempre vai ter um- uma, uma lower bound alta. Lower bound é basicamente o mínimo necessário para você rodar esse algoritmo. Por exemplo, qual que é a lower bound para rodar GTA 6? Do ponto de vista algorítmico, né? Então, qual que é o menor programa possível que consegue rodar ao menos o GTA 6? O GTA 5, não importa. Qual que é a lower bound do GTA 6, né? Que é o espectro de optimização de um algoritmo dentro do contexto. A upper bound é basicamente um espectro maior. É o ínfimo, né? De um algoritmo. Mas o que você quer é achar é o lower bound, que é o mínimo possível para você rodar isso aqui. O No Pre-Launch Theorem diz que você não tem lanche grátis em relação a machine learning, né? Tem problemas computacionais que vão continuar de. Que você vai precisar de uma capacidade computacional alta, mínima de hardware, pelo próprio princípio de Landauer, né? Que eu citei na primeira aula. Do mínimo de dissipação de energia necessária para você gerar computação em joules. Então você precisa de de forma simples, você precisa de um mínimo de joules por segundo para rodar GTA 6. Isso é óbvio, você não pode, por exemplo, rodar GTA 6 com 0 joules. E você não tem uma máquina perfeita que não dissipa energia ao ponto de você violar o princípio de Landauer. Ou até em computação reversível, né? Então, o grande ponto é que é, tudo isso está atrelado ao outro, né? Todas essas coisas que eu falei estão atreladas, estão juntas. Elas fazem parte de um bolo que a gente chama de matemática, da forma que Deus criou. Que é isso que eu acredito, né? Que Deus sabe sobre tudo isso daqui muito mais infinitamente desde a eternidade, né? Até do que a gente nunca vai descobrir ou já descobriu. Então, Deus sabe tudo infinitamente e nós, toda a soma do conhecimento humano em todas as áreas, incluindo a matemática, não é nem tem nenhuma porcentagem que represente essa a nossa pequenez, né? Em relação a o que Deus sabe sobre os sistemas, né? Por isso que, na minha opinião, a gente tem que buscar Deus para também avançar sobre os sistemas. Do ponto de vista pessoal, né? Então, obviamente, alguém não cristão pode estudar isso aqui e vai fazer as coisas, mas Newton, Euler, Grassmann, da álgebra de Grassmann, o Michael Faraday, meu xarai, todos eles eram cristãos e não tinham nenhum problema com avançar na matemática. Então, eu creio que Copérnico também, Riemann quase virou pastor, enfim, quase estudou teologia, enfim. Então, eu creio que no fim a gente só quer avançar mais. Então, eu creio que o que importa é que de tudo que eu citei é basicamente o básico do básico, mas
a matemática ela tem assim, uma unificação de certa forma, ela tem as suas áreas específicas e tal. Mas tem uma unificação de pontes entre áreas que você vai achar aplicações na matemática aplicada para alguma coisa. Por exemplo, mapas entre curvas elípticas. Quem diria que isso ajudaria alguém a resolver criptografia? Você acha decompor curvas elípticas. Então, isógenas, né? Enfim, não sei se decompor a palavra certa, mas enfim. Mesmo topologia, teoria dos números, tudo integra na matemática aplicada. Talvez eu fale por isso em outra aula, né? Talvez terá mais uma, eu creio que vai ter mais uma, que eu vou fechar essa série, pra não ficar até 1 milhão aqui, até episódio 1 milhão sobre isso. Mas no geral é o básico, né? Obviamente eu só falei das coisas que eu sabia mais. E obviamente eu poderia fazer essa série posteriormente, depois que eu aprender mais sobre topologia, é, ler mais Grothendieck, né? Depois e conseguir entender, né? A maior parte, né? No momento é difícil entender muito do que ele escreve, porque é difícil, né? O próprio paper do Gromov é mais difícil, né? Tem que ter conhecimento maior, que eu não tenho, mas é basicamente isso, né? Então, até.